Oi, oi, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Abri essa live para cumprir a promessa, né? De que hoje eu iria outra vez estar aqui para nós conversarmos um pouquinho. Eu gosto muito de compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho vivido, né? E eu quero te convidar a participar comigo aí, que você possa estar interagindo aí, né? Escrevendo o que você acha dos nossos assuntos, o que você entende, né? Para que essa mensagem chegue mais longe, chegue a pessoas que necessitam escutar essa mensagem. Vou te dar um tempinho aí para que você possa também compartilhar. Você que me conhece, pode compartilhar aí com seus amigos. Eu vou estar aqui agora compartilhando, vou estar enviando aqui para os meus amigos. E é necessário a gente esperar alguns minutinhos, né, para que o Instagram possa enviar essa mensagem a mais pessoas. Vamos aqui estar compartilhando hoje um tema muito interessante, que é sobre julgar, né? O julgar o próximo. Creio que é algo que todos já passaram por isso. E quem sabe algo até que você e eu já fizemos, né? Porque a nossa mente foi treinada para isso, né? A sociedade, a cultura, tudo isso moldaram, né, esse padrão de comportamento. E muitas vezes a gente termina caindo neste erro, né? De julgar ao próximo. Quero aqui compartilhar com vocês. Estou aqui mandando, enviando para alguns amigos. E que você possa também convidar aí os seus amigos a participar junto conosco sobre esse tema. O julgar ao próximo. O perigo, né? O perigo de julgar o próximo. Perigo. Já acabei de enviar, de convidar aqui os meus amigos, para que juntos a gente possa compartilhar desse momento. Bem, vocês estão me vendo bem? Estão me escutando? Fala aí pra mim o que vocês estão vendo. Pra mim a minha imagem agora ficou bem pequenininha e eu não sei como arrumar isso. Agora, bem-vinda Mari, minha cunhada desde o Brasil, minha amiga Eliane, minha amiga Seni, essa mulher valente. Gente, tem tantos assuntos, né, que a gente poderia estar aqui compartilhando, comentando, mas hoje eu senti no coração da gente compartilhar sobre o julgar o próximo, né? Estamos vivendo uma época de muita exposição, né? A gente vê a vida de todo mundo pela internet, a gente pode acompanhar várias pessoas que a gente gosta. E também a gente vê muitas coisas, né, que acontecem, muitas pessoas acusando os outros, falando mal, julgando, né? E isso fala muito, né, sobre a pessoa, sobre nós, né? Então, eu queria compartilhar com vocês hoje esse tema. O que vocês acham? Alguém aqui que está me vendo aqui já fez isso? Já falou? Eu já, gente, eu confesso. A gente não pode ser hipócrita, né? E dizer que é o outro, não. Eu também muitas vezes julguei, né? Muitas vezes a gente julga porque a gente aprendeu, né? A gente aprendeu vendo, né? E às vezes a gente faz inconscientemente
sem se dar conta do prejuízo que é a gente estar julgando o que os outros estão fazendo, o que os outros estão falando, os seus comportamentos, né? Quem nunca se comportou de uma maneira equivocada, né? De uma maneira errada. Mas nós vamos aprender aqui com o livro milenar, esse livro maravilhoso, que se chama Bíblia, que é um manual, né, para nossas vidas. Um manual maravilhoso. E ele nos ensina tudo, né? Eu digo que a Bíblia tem tudo, né? Basta que a gente procure descobrir, porque ela é como um tesouro, sabe? Os tesouros, eles estão aí escondidos. A gente não encontra pedras preciosas tiradas aí pelo meio da rua, né? Não se encontra pedras preciosas em cima da areia. Não, elas estão em lugares mais profundos, onde tem que ser escavados, onde a gente precisa de fazer um certo esforço para que a gente possa trazer à tona essas pedras. E a Bíblia é assim, ela é um tesouro, mas que tem que ser escavado, que a gente precisa buscar conhecimento. Conhecimento liberta, né? Eu quero ler aqui com vocês para a gente discutir um pouquinho sobre uma passagem bíblica muito, muito conhecida. E justamente falando sobre isso, sobre o julgamento, né? Como as pessoas adoram julgar o que o outro está fazendo, o que o outro está falando e julgar a vida do próximo, né? Aqui está dizendo sobre a história da mulher pecadora. Até as crianças que vão à igreja conhecem essa história. Vamos aprender um pouquinho juntos? Diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Olha, a gente quando lê, a gente tem que usar a nossa imaginação. Quando você lê uma história, que seja a Bíblia ou que seja um livro, tenta se colocar dentro daquela história. Tenta entrar lá dentro da história, usar a imaginação, igual a gente usava quando a gente era criança. A gente, quando era criança, uma criança, você dá para ele, sei lá, um copo. Eu vejo os meus netos, né? Eles pegam coisas que a gente não usa mais, uma caixa, né? Que foi jogada fora de um suco, e ela faz um brinquedo com aquilo. Por quê? Porque ela usa a imaginação. E para a gente entender a Bíblia, temos que fazer isso, usar a nossa imaginação e entrar dentro dessa história. Imagina Jesus, aquele que era o Messias, enviado de Deus, estava na casa de um homem muito famoso, uma autoridade, e além do mais, uma autoridade religiosa. Vamos dizer ali, né? Estava naquela fase do papado ali. Agora a gente está vendo esses dias, né? O Papa, né? Que morreu e agora vai ser escolhido outro para colocar no lugar dele. Vamos imaginar esse cenário, um cenário religioso, aonde estava pessoas de autoridade, que supostamente conhecia as leis religiosas dos judeus, né? Jesus era um judeu. Então, essa mulher pecadora, não se diz que pecado ela tinha, mas se suponha, né? Se suponha que era uma mulher que tinha uma vida desregrada, né? Sexualmente. E para saber que aquela mulher era pecadora, né? Era algo que todo mundo sabia, né? E aquela mulher chegou naquela casa sabendo que Jesus ia estar naquele lugar. E aí o que aconteceu nessa história? Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava ali, ela foi e levou um vaso de alabastro. E entrando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Imagine que cena que era aquela. Eu imagino aquela cena, uma cena impactante. Creio que se eu estivesse ali presenciando aquilo,
o meu coração se ia mover, se ia comover, né? E se ia comover de misericórdia daquela mulher. De olhar aquele cenário e ver uma mulher que estava ali chorando aos pés de Jesus. E ele é como estava lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Porque havia um costume, né, nessa época de Jesus, que ao chegar a uma casa, lhe era oferecida uma água para lavar os seus pés, uma toalha para secar os seus pés. Era algo de cultural. E aquela mulher fez aquilo de uma maneira tão profunda que ela não usou uma bacia com água. Ela usou as próprias lágrimas. E as lágrimas daquela mulher, mostrando todo o sentimento, tudo que havia dentro do coração dela, que ela queria expressar naquele momento, ela fez fazendo aquele ato. E olha que estava ali os fariseus olhando tudo aquilo. E o que aconteceu? Quando isto viu o fariseu, o que tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Olha o que a gente aprende aqui. Esse fariseu, ele já usou o julgamento. E ele julgou naquele momento, não foi só a mulher, ele julgou primeiro a Jesus. E ele nem falou, né? Que diz que ele pensando, no seu pensamento, ele julgou e disse: ah, se esse homem soubesse quem é essa mulher. Ah, se esse homem soubesse, né? Quem é essa mulher? Quem é que está tocando nele? É uma mulher impura, é uma mulher pecadora. Julgando. Ele julgou. Quantas vezes, né? Nós julgamos as pessoas. Quantas vezes na internet a gente vê as pessoas julgando o que o outro está fazendo de mal, mas também julgando o que o outro está fazendo de bom. Porque muitas vezes as pessoas julgam aquilo que ela não pode fazer. Por ela ver alguém fazendo algo bom, algo honroso, ela começa a julgar e tacar pedras. Ah, isso daí, né? Chegou nesse lugar, será que ele tá roubando? Sabe, o Brasil é assim, o brasileiro muitas vezes, ele julga as pessoas que conseguem algo nas suas finanças, que conseguem um lugar de destaque, seja em qualquer área que seja, ele já logo começa a julgar. Será que isso daí, será que ele tá fazendo, que ele tá conseguindo tal coisa? Será que ele está fazendo, que ele comprou essa casa, que ele comprou esse carro, que ele montou essa empresa? E o perigo do julgamento é que quando aquela pessoa julga, quando nós julgamos, isso vai falar muito mais da gente do que daquele que está cometendo tal ato. Porque quando aquela mulher fez esse ato de rendição, esse ato de abrir o coração, de contar para Jesus as suas emoções, de falar para Jesus o que passava, de reconhecer que estava diante dela alguém que podia fazer algo por ela. Quando aquela mulher pega aquele vaso de alabastro e lava os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, era um ato de humilhação, um ato de pedido de socorro. E muitas vezes as pessoas agem de maneiras equivocadas, erradas, fazem coisas que não devem fazer. E nós precisamos ter esse olhar de misericórdia, esse olhar de amor, o olhar que Jesus realmente nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos. Então o perigo de julgar, primeiro, é que a gente nos colocamos num lugar de superioridade. Quando a gente julga alguém, é porque a gente se sente maior. Ah, eu posso. A gente se coloca no lugar de juiz, sabe? O juiz, eu no Brasil já pude participar de vários julgamentos, né? Ali, populares,
E o juiz fica lá de frente e nós que estamos ali participando do júri, como jurados, a gente está simplesmente ouvindo, né? Ouvindo para poder tentar entender o que aconteceu e lançar um julgamento. Mas quando você coloca nessa posição de julgar as pessoas, você não toma o lugar somente desse que está ali escutando. Você passa para o lugar do juiz. Você já logo lança uma sentença e se coloca no lugar mais alto. Então, o primeiro perigo de julgar é esse. É se colocar num lugar de superioridade, um lugar de maior, de saber mais, de pensar que você é melhor do que o outro, de pensar que você jamais cairia numa falha, de pensar que você é perfeito, de nos julgar que somos melhores que os outros. O segundo ponto é que cada pessoa, ela tem uma história única. Ainda que ela faça parte de uma família, de vários filhos, ainda que a gente tenha vários filhos, cada um dos nossos filhos são únicos e as suas atitudes falam de pessoas únicas, né? Quando os evangelhos foram escritos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os atos que Jesus fez, os milagres, a caminhada de Jesus, ela foi escrita de uma maneira diferente. Por quê? Porque cada pessoa é única. Cada um dos evangelhos foi visto desde a perspectiva daquele escritor, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Então, quando a gente olha as pessoas e as atitudes das pessoas, de trás de cada atitude existe uma história que ninguém conhece. Nós só vemos o resultado, mas o pano de fundo ninguém conhece, ninguém sabe. Por isso nós não temos essa autoridade, esse poder de julgamento, porque ali é simplesmente um resultado final. E ainda nem é o final, porque o verdadeiro resultado final só Deus sabe, porque Ele é o único que pode nos dar a oportunidade de mudança, de transformação, e Ele nos vê já completos. Quando Jesus morreu na cruz, Ele já nos via completos. E falando dentro desse assunto de julgamento, todas as vezes que a gente julga, um pouquinho daquelas pedradas que é tirada ali, ela nos suja. Ela suja a nossa vida. Ela suja o nosso coração. Ela nos suja por dentro. E sem dizer que ela nos suja diante dos outros também. Porque quando você julga, outra pessoa está vendo e também vai te julgar. Então nós temos que ter muito cuidado de não sermos esse fariseu que julgou até mesmo o dono da vida, julgou a Jesus, né? E ele disse, né, para ele: olha, eu cheguei na tua casa, quero te contar uma historinha. Jesus, ele era incrivelmente, tinha muita imaginação, penso assim, porque às vezes ele falava pro cego: o que você quer ver? Então Jesus, ele era extraordinário. Ele nos ensinava com parábolas, com histórias. E ele disse para esse homem, contou para ele uma história, né? Mira, havia duas pessoas que deviam uma certa quantidade de dinheiro. Um devia, não me lembro bem se era 500 e o outro era 50. Sim, 500 dinheiros. E o outro devia 50 dinheiros. E ambos não tinham como pagar. A dívida era impagável pelas condições financeiras dos dois. Então Jesus perguntou para ele: olha, aquele a quem ele devia perdoou os dois. Quem você pensa que ele amou mais? Aquele que devia 500 ou aquele que devia 50? O fariseu julgou aquele caso e disse: eu penso que é o de 500. E Jesus disse para ele: julgaste muito bem, porque aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Eu fico olhando as pessoas que tiveram histórias muito difíceis na vida delas, pessoas que foram muito alcoólatras, que viveram vidas realmente desastrosas, tiveram suas famílias destruídas. Essas pessoas têm um amor por Jesus que é incomparável.
É um amor assim que nos surpreende, sabe? Elas têm uma força e uma fé muito maior do que até mesmo pessoas que nasceram ali naquele ambiente cristão. Porque muitas vezes aqueles que nasceram ali naquele ambiente, elas pensam que elas são muito perfeitas. Elas pensam que elas não têm pecados, muitos grandes pecados. Não se sentem tão pecadoras. E elas não se entregam o seu coração para Jesus com essa maneira tão pura, com essa maneira tão intensa, como uma mulher como essa que nós acabamos de ler. Uma mulher pecadora, mas que saiu daquele cenário, daquela história, saiu de dentro daquela casa. Eu acho que ela saiu assim, sabe? Com aquele sentimento de liberdade, aquele sentimento de... aquele peso que ela levou ficou lá, ficou aos pés de Jesus, ficou no chão. E Jesus, ele convida nós a passar para o lugar daquela mulher, sair do lugar do fariseu, deixar o lugar de fariseu, de julgador, e tomar o lugar daquela mulher, não dos seus pecados, mas do lugar de uma pessoa rendida, de uma pessoa que reconhece os seus erros, mas que também busca a solução dos seus erros. Esse é o convite de Jesus para nossas vidas. Não nos julgar, nem julgar o próximo, tampouco nos julgar a nós mesmos, porque somos falhos, nós erramos. Nós estamos nessa terra numa corrida por melhorar todos os dias, por cada dia nos acercar mais a esse amor de Deus nas nossas vidas. Mas saiba que somos humanos e vamos falhar. E se tu falhas, sabe quem tem que fazer? Fazer como essa mulher. Ir para os pés de Jesus e levantar daquele lugar restaurado. Porque Jesus, ele veio para nos restaurar. Ele veio para nos limpar. Ontem, conversando com meu marido a respeito da política, né? Da política do Brasil, eu falava para ele, sabe, amor, por que Deus não faz algo assim tremendo com esses homens, né? Com o nosso presidente e com toda a sua cúpula, que está aí causando tanto dano, porque Deus vê as pessoas no final. E o final que Deus espera para as pessoas é um final de arrependimento, é um final de transformação, de limpeza. E esse é o amor verdadeiro, um amor de 1 Coríntios 13, né? Que fala que tudo espera, que é paciente, que sempre confia. Deus confia em você, Deus confia em mim, Deus espera o melhor das nossas vidas. E quando a gente cai, Ele olha para nós com olhar de misericórdia, com olhar de amor. Então que nessa tarde a gente possa pensar mais. Quando você vê alguém falhando, olha para dentro dela com olhar de misericórdia, com empatia. Devemos olhar com as pessoas, nos colocando no lugar dela e pensando, por que será que ela agiu dessa forma? Será que não há uma dor aí de trás? Não há uma história de trás que justifique? Não vamos dizer que justifique coisas terríveis, mas tudo tem uma raiz, tudo tem uma razão. E quando a gente olha para as pessoas com este olhar de misericórdia, de amor, a gente passa a ser mais humano e mais cristão, de verdade cristão. E passamos a parecer mais com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o exemplo perfeito, Jesus. Ainda na cruz, ainda morrendo, ele olhou para o Pai e falou, Pai, perdoa, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o desejo do meu coração, alcançar pessoas feridas, pessoas que caíram, pessoas que falharam, como eu também falhei muitas vezes. Pessoas que são humanas, mas que querem ser restauradas. Essa tarde é uma tarde de restauração. Uma tarde que Jesus nos convida a abraçar as nossas vidas. Olhar para dentro de nós e permitir que Ele faça tudo novo.
que Ele nos limpe como aquela mulher e diga para nós: filha, levanta, vai em paz, porque a tua fé te salvou. A fé é a única coisa que nos salva. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você olhe para os seus filhos com mais empatia. Que você olhe para os seus amigos de trabalho. Sabe aquela pessoa nervosa, aquela pessoa que está, como diz, em tempo de explodir? Que há pessoas assim, que está do nosso lado em tempo de explodir. E algo pequenininho assim, ela faz, né? Ela faz uma tempestade, como diz, uma tempestade no copo d'água. Olha para essa pessoa com mais empatia, com mais carinho, porque de trás dessa ação, há algo aí de trás que precisa de receber cura. Há um coração ferido. De trás dos maus comportamentos, sempre há um coração ferido. Sempre há alguém que prefere ferir primeiro do que ser ferido. Porque não sabe como fazer para sair dessa situação. Que Jesus abençoe a sua vida. Espero que você possa também compartilhar essa mensagem com outras pessoas e que almas sejam rendidas aos pés daquele que é o único que não nos julga. Passe o que passe da nossa vida, Ele sempre está aí. E também que você consiga pessoas, encontre pessoas que têm um bom coração para te escutar, para que você possa lavar o seu coração. Porque quando a gente confessa, a gente é transformado. Esse peso sai da nossa vida. Então, é o que desejo para você. Que Deus, na sua infinita graça, alcance o seu coração. Em nome de Jesus.